Olá, queridos irmãos. Estou retornando aqui para falar dos livros do Rubens Saraceni, né? Eu fiquei um tempinho sem gravar, estava verificando e analisando outras coisas e agora estou retornando aí a falar dos assuntos legais, importantes aí que tem nos livros do Rubens Saraceni, tá? Então, no último vídeo que eu gravei, eu falei do Diálogo com o Executor, né? Esse livro aqui do Rubens, que conta a história do Mário. E eu falei a primeira parte, se você não assistiu ainda, dá uma assistida lá, ficou com bastante informação, bastante conteúdo legal, para que você possa aí compreender um pouco mais como que funciona a lei divina, a lei para o ser humano, tá? E quais as consequências que a gente tem ao não conseguirmos o equilíbrio, né? Tanto emocional como mental, como racional, como consciencial, tá? A gente tem umas consequências aí. Então, assim, como a gente não sabe o que acontece, a gente pensa que não vai acontecer nada. Então, esses livros do Rubens são legais porque eles são psicografados, ou seja, é uma intuição de um mestre que ele teve, né, de vários mestres, que estão lá no plano espiritual e que vêm para nos contar aqui pra gente como que funciona o lado de lá, né, o lado espiritual. Então é muito bacana porque dá pra gente saber como que para onde a gente vai, como que a gente vai, o que a gente vai passar, o que a gente pode esperar que tenha do lado de lá, tá? Então é uma forma bem legal de conhecer aí o plano espiritual através dos livros do Rubens Saraceni. Poucos livros, poucos lugares exploram assim tão bem, tão profundamente a parte espiritual, o lado, o outro lado da vida, né? E como os livros do Rubens são praticamente histórias que aconteceram mesmo de verdade, né? São histórias reais que aconteceram ao longo aí de vários anos. Tem histórias de 7.000 anos atrás, 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 anos atrás, 50 anos atrás. Esse livro aqui é de 50 anos atrás. Então a gente tem como, através dessas histórias, realmente ver como que a gente pode, com o que vai acontecer com a gente, né? São possibilidades que pode acontecer com a gente aí, não só após o desencarne, né? Mas enquanto a gente está aqui também, porque nesses livros do Rubens também tem muita história que contam aqui os seres quando eles estão já encarnados, vivendo aqui no plano material, tá? Então, eu vou só relembrando aqui, eu fiz um sorteio, né, dos livros, e os livros sorteados, o livro que foi sorteado foi esse aqui, o Diálogo com o Executor, do Rubens Saraceni. E aí eu abri uma página aleatória, fechei os olhos, concentrei e abri. A página que eu abri desse livro aqui foi a página 66, que o capítulo é esse aqui, ó, A Hora da Verdade, tá? Então, vai uma página já é a página 66. Não sei se o seu livro aí vai ser a mesma página, mas o capítulo é A Hora da Verdade. Passa uma página, já começa a ler. Bom, hoje eu vou falar mais dos personagens, dando seguimento naquilo que eu falei no vídeo anterior, tá? Mas os personagens aqui são bem interessantes porque eles mostram, né, e nos dão algumas chaves de como funciona o plano espiritual. E eu achei assim muito interessante esse título, né? Esse título, A Hora da Verdade. Por quê? Quando eu sorteei os livros e saiu este livro, eu realmente não esperava que fosse sair esse livro.
Mas quando saiu eu achei muito interessante, porque ele reflete muito o que nós seres humanos estamos precisando aprender hoje em dia, né? Sobre o que nós estamos fazendo, o que vamos fazer, o resultado, as consequências do que estamos fazendo hoje. Então esse livro aqui, ele veio assim a calhar muito bem para o que nós estamos vivendo hoje nos dias atuais, tá? Então eu fiquei bem surpreso. E aí depois eu estava pensando, tipo assim, a hora da verdade, né? O capítulo é uma forma de mostrar realmente assim uma verdade, ainda que seja a verdade do Rubens, né? E uma verdade que eu acredito, é uma verdade que eu acho que ela é muito real para os dias atuais, né? Vocês vão ver que o que eu falar aqui é muito parecido com os dias atuais. Por quê? Porque aqui, ó, vamos começar com o Mário, tá? O Mário, ele viveu, dentro desse livro aqui, ele viveu uma encarnação, uma vida material normal. Ele constituiu família, ele trabalhou, ele assim não teve muitos obstáculos muito difíceis, assim, não teve coisas, como é que eu posso dizer, muito danosas ou sofridas ou doloridas na vida dele. Ele teve uma vida comum, parte de negativa, né, de sofrimento comum, e as partes positivas de alegrias, de bem-estar comum. Porém, quando ele desencarnou, é aí que começou o sofrimento dele, né? Porque enquanto ele estava aqui vivendo bem, estava tudo certo, estava vivendo a vida dele normal, trabalhando, cuidando da família, tudo e tal. Porém, quando ele desencarnou, as coisas começaram a dar errado para ele. Então, depois até no livro aqui, os guardiões que falam para ele, né? Falam, ó, a lei maior, né, que é a lei de Deus, queria provar você num momento ou numa fase de sua vida quando as coisas começam a dar errado. Então, se você vai bem enquanto está tudo mais ou menos, mas será que você consegue bem na vida quando as coisas começam a dar errado, né? Quando começam a acontecer coisas que mexem ali no seu íntimo, no seu interior, às vezes até no seu ego. Será que você consegue também manter esse equilíbrio, né? Então a lei deu um jeito de provar ele ali, né? Para ver se ele aguentaria manter o mesmo equilíbrio que ele tinha quando ele estava encarnado, manter esse equilíbrio quando ele desencarnou, só que sob pressão, né? Sob dificuldades, sob obstáculos que iriam tirar ele ali da zona de conforto, né? Enfim, mas por que a lei maior fez isso? Ela fez só para provar ele? Não, ele tinha alguns débitos aí, né, com a lei de Deus, né, com a justiça divina, e ele tinha que reparar esses débitos. E a lei maior e a justiça divina, pelo jeito, considerou melhor cobrar isso dele quando ele desencarnou, né? Mas tem muitas pessoas, muitos seres humanos que vão ter essa cobrança da lei maior, da justiça divina, um pouco mais dolorida e um pouco mais sofrida, já que encarnado, tá? Então daí você já pode ter uma ideia de que se você está sofrendo certas coisas, ou a sua vida está tá dando tudo errado, você não consegue desenvolver os seus sonhos, fazer as coisas que você gosta, ter as coisas que você quer, então pode ser que você esteja passando por essa provação aí da lei maior e da justiça divina, e muito provavelmente, quase 100% de certeza, que você esteja saldando alguma dívida sua aí, tá? De outras vidas, mas se você não acredita em outras vidas, não tem problema, pode ser que você esteja saldando também os seus débitos aí, né, dessa mesma vida, porque tudo aquilo que acontece nessa vida com a gente já aconteceu também em vidas passadas.
Então, e o que aconteceu em vidas passadas, eles retornam a acontecer aqui nesta vida. Então, se você não acredita em reencarnação, não tem problema. Qualquer débito que você tiver de outras vidas, eles vão se repetir em situações muito parecidas com aquelas que você teve nas vidas passadas, tá? Então, se eu matei alguém numa vida passada, muito provavelmente esse alguém que possa surgir ali, ele vai matar alguma coisa em mim, ou alguma coisa que vai me doer muito, aí não precisa às vezes me matar ou matar alguém da minha família, eles às vezes pode me matar, matar alguma situação, alguma oportunidade que eu tinha que vai me doer tanto quanto eu causei, né, aquela dor nele. Mas ele vai fazer isso de forma inconsciente, tá? É tudo magnetismo. A lei maior e a justiça divina, ela guia essas pessoas para não para nos prejudicar, mas digamos que ela coloque pessoas com esses tipos de pensamentos e sentimentos negativos próximas da gente, né, para que a gente possa saldar essas dívidas nossas, né? É meio que um magnetismo. Se eu tenho um magnetismo que eu matei alguém numa outra vida, eu vou nesta vida, se eu não saldei ainda esse meu débito, né? Eu vou nessa vida atrair pessoas que também matam vidas, ou que matam situações, que matam oportunidades. Então eu meio que sou um imã, né? É um sistema que a lei divina, a justiça divina se utiliza para que cada um não tenha nenhuma injustiça, porque é magnetismo. Então eu vou atrair aquilo que eu sou, ou aquilo que eu não reparei, né, no passado. E essas pessoas que vão ser atraídas, elas também têm lá a evolução delas, né? Então, do mesmo jeito que eu vou atrair uma pessoa que pode matar alguma oportunidade em mim, essa pessoa também está sendo trabalhada através da lei maior da justiça divina para que ela reconheça que aquilo que ela está fazendo é um mal, para que ela seja provada, né? Será que ela vai ser capaz de se perdoar ou de pedir perdão ao outro quando ela matar alguma coisa na vida de alguém, né? Então, os dois lados estão sendo provados ali, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse livro, ele é muito isso, né? Uma provação. O personagem principal, que é o Mário, ele estava sendo provado após o desencarne dele, lá no plano espiritual, tá? Mas tem muitos a grande maioria está sendo provado aqui mesmo, tá? Às vezes tem uma provação menor, às vezes uma maior, mas de uma certa forma todos nós estamos sendo provados. O Mário teve a prova dele um pouquinho mais tranquila, que creio eu, ele quando estava encarnado, ele passou, digamos que nesse primeiro teste, e aí quando ele desencarnou, aí veio um teste maior, né, que é onde a família dele, ele teve um amigo que ficou com a esposa dele, né, acabou traindo ele, né, abusou da filha dele, assassinou uma outra filha dele, então ali teve todo um processo um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais delicado e ali mais desafiador para o Mário lidar, né? Então ele tinha que aprender a lidar com todas essas situações que ele estava vendo lá do plano espiritual, né? Então ele via tudo isso acontecer ali com a família dele, com esse amigo dele, o Mário, né? O outro, quer dizer, o Mário não, o Mário via que esse amigo dele, toda aquela situação com a família dele, lá do plano espiritual. Então ele via acontecer aqui no plano material. E ele, assim, ele estava em espírito, ele não podia interferir, né? Em espírito você não interfere na vida material. Se você faz isso, você está indo contra a lei, né? A não ser que você seja algum guardião da lei e da justiça divina, que você tenha uma missão ali, né? Mas se você fizer por conta própria, você está fora da lei, então você vai sofrer as consequências
de quem não está agindo dentro da lei divina, né? Então não é correto um espírito interferir no plano material, tá? Se ele não estiver a serviço da lei maior, da justiça divina ou alguma missão divina. E aí foi o que o Mário fez, ele começou a interferir, né, na família dele, nesse próprio amigo dele que ficou com a esposa lá e tal. Então ele começou a mexer ali e acabou interferindo de uma forma mais viciada, né, desequilibrada, do que ajudou a família dele e tal ali, e não conseguiu passar no teste, né, que a lei maior, a justiça divina, colocou ali para ele. E aí ele foi só se negativando e adquirindo mais e mais débitos, né? Ou seja, ele tinha que saldar esse débito dele, e ele não percebeu isso porque a lei maior e a justiça divina não te avisa, né, que você está em teste. Você tem que ir ali perceber e aprender que nada na criação é injusto, né? Eu acredito muito nisso, né? Se acontecer alguma coisa ruim, eu tento, dentro do que eu aprendi com os livros do Rubens Saraceni, compreender por que aquilo de ruim está acontecendo comigo, né? Então eu vejo qual que é o aprendizado, vejo as dores que estão me causando, muita coisa eu não vejo também, tá? Então assim, tem coisas que tem um tempo pra gente ver, então, sei lá, 1 ano, 10 anos, uma vida inteira. Mas tem gente que tem coisas, situações que você tem 1 semana para ver, 1 mês. Então assim, tudo dentro do tempo eu tento ver até onde eu consigo. Quando que eu não estou vendo algo que é muito importante, que já era para eu estar vendo, né? É quando as coisas começam a dar muito erradas, né? Começa a ter conflito, muita briga, muita dor, sofrimento. Então você já vê que isso já é um sinal da vida, né? A vida te mostrando, a lei maior te mostrando que, ó, esse caminho que você está indo e desse jeito que você está indo não é o certo, não é o correto, não é bem assim. Você vai ter que encontrar outras formas. Então quando começa a dar ruim, você pode começar a investigar, verificar que tem alguma coisa aí que não está dando muito certo e que é o que você está fazendo, tá? Então eu uso muito esse parâmetro. O que está dando certo, eu vou seguindo e vou aprendendo e aprimorando cada vez mais. E o que está dando errado, eu vou verificando onde é que está dando errado e vejo uma forma de fazer o ajuste, tá? Fazer o que é o certo. Mas aí é uma investigação, é uma conscientização pessoal de cada um, tá? Cada um tem que verificar ali onde que ele tá, que ele precisa melhorar, que ele precisa evoluir. E normalmente é algo bem dolorido, tá? É algo que a gente tem que dar um pé para trás mesmo. Temos que nos curvar àquela situação, aceitar que a gente erra, aceitar que a gente peca, que a gente falha. Por quê? Porque são coisas que a gente fez inconscientemente e não percebeu, né? Então por isso que é difícil a gente aceitar e assumir, né? Porque são coisas que a gente nem imagina. A maioria das vezes são coisas que você vai falar, não, eu não sou assim, eu não fiz isso. Então assim, é até uma dica legal que eu utilizo muito. Se tem alguma coisa que eu vejo, que eu falo, não, isso é impossível de eu errar, é impossível de eu estar fazendo isso, eu já começo a verificar, falei, olha, se eu estou achando que é impossível, porque tem alguma coisa ali. Se eu estou achando que eu não fiz isso realmente, eu tenho muita certeza, então pode ser que eu tenha alguma coisa ali. Enfim, são formas de você, né, de eu analisar ali as situações da vida. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o Mário não percebeu nada disso e ele foi se negativando, desequilibrando através das atuações negativas dele, e depois ele teve que colher, né, tudo aquilo que ele plantou. Então é isso que acontece com o ser humano, né? Ele vem aqui, passa um monte de coisas ruins. Eu acho até que o maior ensinamento que Jesus trouxe através da crucificação dele, e que eu acho que muita gente também não entendeu, é que aquela crucificação que ele
que ele aceitou resignadamente, né? O maior ensinamento foi isso. Para mim, ele quis mostrar: ó, ser humano, você vai ter situações na sua vida que vão ser semelhantes a esse, né? Jesus falando, no meu entendimento. Para mim, ele quis dizer isso. Ele falou assim: ó, você, ser humano, vai ter situações que vão ser semelhantes a essa minha dor, a essa minha crucificação. Mas tenha fé, aceite, resignado, e vá lá e colha aquilo que você um dia plantou. Entende? Então, assim, aquela crucificação, para mim, ele quis mostrar, né? Ele quis nos ensinar que vamos ter situações na vida tão doloridas como uma crucificação, mas que se a gente tiver fé e aceitar e verificar e conhecer todo o aprendizado que a gente tem para aquela situação negativa, ruim, dolorida, e não perder a fé em Deus e nos entregar, né, ao Criador, como Jesus fez, né? Ele entregou, entrega o meu espírito a Deus, né? Ele disse isso, pelo menos nas escrituras aí das Bíblias dizem isso, né? Então, se a gente não perder essa fé e nos entregar ao Criador, a Deus, né? Mesmo nas situações mais difíceis, e tentar suportar e superar essas situações, eu acredito que no final, né? No final de toda essa dor, nós vamos fazer igual Jesus, vamos passar para o outro lado, mas para um lado melhor, mais luminoso, mais amoroso, mais colorido e menos dolorido, menos sofrido, né? Menos viciado. Então, para mim, o maior ensinamento que ele deu através da crucificação dele foi isso. E aí, o Mário, ele, através desse livro aqui, ele mostra muito isso, né? Que quem não aceita a sua cruz, não aprende com ela, não se dobra, né? Não se curva aquele aprendizado, acaba tendo que, de uma forma forçada, aceitar essa cruz, né? Ou no desencarne, quando morrer, ou aqui mesmo, né? Começa a acontecer coisas tão ruins, mas tão ruins, que a pessoa não entende por quê. Mas tem muitas coisas que a gente não vai entender mesmo. A gente simplesmente tem que entender a situação, não o porquê que elas estão acontecendo com a gente. Eu tenho para mim que, tipo, se aconteceu comigo, tem algum aprendizado para mim naquela situação. Então, o que eu faço? Eu tento conhecer e analisar o mais profundo possível o que aquela situação ruim está acontecendo. E quando, isso já aconteceu várias vezes comigo, quando eu encontro a solução, eu vejo onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado, e eu faço o ajuste, eu mudo o comportamento, vou lá, corrijo o que eu fiz, planto diferente. Então eu vejo que é imediato a resposta de Deus, da criação, das energias, das situações. As coisas já começam a acontecer para mim de uma forma mais positiva quando eu tenho esse comportamento mais resignado, de entender, de corrigir, de aceitar que eu errei, sabe? As coisas começam a acontecer de uma forma favorável para mim, sabe? E aí eu vejo que, nossa, era isso mesmo, eu era o responsável por aquilo que eu nem sabia do porquê que estava acontecendo comigo, né? Mas muita gente não percebe isso. Tem muitas coisas que eu ainda não percebo que eu devo estar fazendo de errado hoje, mas eu ainda tenho um tempo, né, para mim verificar. No caso do Mário, o tempo dele, né, acabou aqui perto da história, aqui no meio da história, e ele foi puxado lá para os domínios do Guardião lá, Transformador, que é o outro personagem aqui. Bom, então vamos aproveitar esse gancho aqui do Guardião Transformador, mas eu quero voltar aqui também, então por isso a Hora da Verdade. Então aqui, ó, esse capítulo, a Hora da Verdade, ele vai mostrar que é uma verdade, sim, você colher tudo aquilo que você plantou, tá? Isso é uma verdade. Muita gente não acha que isso é mentira, mas não é. A gente acha que porque a lei humana não vê, que a lei divina não está vendo. E assim, um conselho que eu dou:
Não importa se ninguém estiver vendo. Um dia você vai ter que colher tudo que você plantou. Se você plantou coisas boas, você vai ser obrigado a colher todas elas. Mas se você plantou coisas ruins, você vai ser obrigado a colher todas elas. Então, assim, verifique o que você está plantando hoje em dia, tá? Faça essa análise e faça os ajustes necessários. Se for necessário, peça perdão para Deus. Ajoelhe-se, curve-se ao Criador, peça perdão, fala para Ele colocar oportunidades na sua vida para você reparar as coisas erradas que você fez, porque uma hora ou outra você vai ter que reparar. Então é melhor você ir por livre e espontânea vontade reparar esses danos do que a lei maior e a justiça divina vir cobrar de você, que foi o que aconteceu com o Mário. A lei maior e a justiça divina veio cobrar dele, e aí é mais dolorido quando você vai obrigado do que quando você vai, né, reparar os seus danos de forma voluntária, né? Bom, então é uma verdade, sim. Por isso que eu achei muito interessante eu abrir nessa página, né? Você vê que nada é por acaso. É uma verdade, sim, do ser humano. Uma hora ele vai ter que colher tudo que ele plantou. Bom, então eu falei bastante do Mário aqui. Os personagens que nós temos aqui os 7 Guizos, que é um ser humano que foi tão viciado e tão desequilibrado quando ele estava encarnado, que quando ele desencarnou, ele se transformou numa cascavel, uma cobra mesmo. E ele ainda está, nesse livro, isso já faz algum tempo. Se eu não me engano, o cascavel ele se transformou numa cascavel num outro livro do Rubens Saraceni que passa por volta de 1700, 1800, não tenho muita certeza, tá? Que é o livro O Cavaleiro da Estrela da Guia, do Rubens Saraceni. Então ele, naquela encarnação dele, ele foi tão desequilibrado que quando ele desencarnou, ele se transformou numa cascavel. Este livro aqui, ele foi contado em 1950, ou seja, já faz aí uns 200 anos, pelo menos, uns 150 anos no mínimo, que o Rubens, sei lá, vamos colocar aí uns 100 anos, que pelo menos que o cascavel estar transformado aí como cascavel. Então, assim, faz 100 anos que ele vive lá no plano espiritual como uma cobra, tá? Vou colocar talvez mais, vamos pôr de 100 a 200 anos, vai? Mas por que eu estou falando desse tempo? Para vocês verem o tempo que ele vai ficar, o que ele está ficando em forma de uma cascavel devido ao que ele plantou aqui no plano material, Então, assim, ele parece que desde quando ele desencarnou, o Cavaleiro da Estrela da Guia, que é esse livro aí que encontrou ele lá nas trevas e que estava ajudando o Cavaleiro da Estrela da Guia 1800 e pouco, 1800 e... por volta de 1800 a 1900, esse Cavaleiro da Estrela da Guia encontrou esse cascavel e vem ajudando ele a se redimir dos pecados e os danos que ele cometeu, tá? E ele ainda está como cascavel até hoje. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, por volta de, não lembro muito bem, mas esse livro do Rubens, ele deve ter escrevido ele entre 1980, 1970 até os anos 2000, enfim. Muito provavelmente o cascavel ainda está como uma cascavel, mas eu só estou falando isso para vocês entenderem o tempo que ele, 100 anos como uma cobra, não deve ser muito fácil não, ainda mais lá nos domínios das trevas, Porém, o cascavel se redimiu,
né? Então vou falar aqui dele. Eu falei um pouquinho do Mário, agora eu vou falar dos 7 guizos, que é esse cascavel. Ele se redimiu, né? Assim, redimiu não totalmente, né? Ele está ainda redimindo todos os danos que ele causou. Não sei hoje como ele está, tá? Mas quando o Rubens lançou esse livro, ele ainda estava como um cascavel. E ele, como que ele se redimiu? Esse cavaleiro da Estrela da Guia o encontrou nas trevas e começou a ajudar ele. Falou: então você vai me auxiliar aí a resgatar, a ajudar espíritos desequilibrados, e assim você, cascavel, vai saldando todos os seus débitos com a lei, né? E aí um dia, quando você pagar todos os seus débitos, você vai recuperar o seu corpo, né? A sua forma humana novamente. Creio que seja assim. Porém, me veio na cabeça aqui agora, numa das partes do livro do Rubens, que, se eu não me engano, eu acho que a pena deve ser de 1000 anos para este ser, mesmo que ele já tenha reparado os danos dele. Mas, se eu não me engano, eu li alguma coisa, mas não tenho certeza, então não vou cravar que é verdade, tá? Mas eu já vi alguma coisa que parece que é no mínimo um ciclo, né? Não sei se eu tô falando 1000 anos, mas é porque para mim eu tenho na cabeça que um ciclo da humanidade dura 1000 anos. Então parece que a pena para quem se transforma num ser animalesco por ter feito coisas ruins, parece que a pena é de no mínimo, ou obrigatoriamente, não sei, um ciclo. E um ciclo, para mim, dentro do que eu li dentro do Rubens, são 1000 anos, tá? Então, muito provavelmente o cascavel pode ser que ele fique nesse corpo de cascavel por 1000 anos terrenos, tá? Mas, enquanto isso, ele está construindo toda a hierarquia dele. Ele tem as cascavéis auxiliares dele, que também são outros seres humanos que se desequilibraram e se tornaram cascavéis também. Então, o que ele faz? Olha que interessante, né? Nas trevas tem os guardiões da lei nas trevas, que o próprio cavaleiro da Estrela da Guia que encontrou ele era um guardião, né, que atuava tanto na luz como nas trevas, como no meio. E aí ele resgatou esse cascavel e falou para ele: você vai me auxiliar. O cascavel foi montando a hierarquia dele de outras cascavéis menores do que ele, como se ele fosse o chefe, ele tivesse os seus soldados ali, né? E o objetivo dessas cascavéis eu não tenho certeza do que tá? Mas resumindo, é uma forma deles auxiliarem outras pessoas que chegaram lá nas trevas, que tiveram suas encarnações desequilibradas, foram parar lá nas trevas, e aí esse cascavel vem e fala: ô fulano, você pode escolher, ou você continua aí no seu sofrimento, né? Ou você vem aqui comigo e vai me ajudar a auxiliar outras pessoas também que se desequilibrarem, que precisam ter reparados aí os seus erros e os seus danos, né? Então ele vai puxando ali para a hierarquia dele de cascavel, e esses seres humanos desequilibrados que já desencarnaram em formato de cascavel, né, ou se transformaram lá nas trevas, eles vão indo para a hierarquia deles se eles quiserem, tá? Eles não são obrigados, alguns até são, mas eles vão ali se eles optarem por se redimir, tá? Então, olha que legal. O cascavel, um ser que era um ser desequilibrado, de tão desequilibrado se tornou uma cascavel, e lá no plano espiritual ele resolveu reparar os seus danos, servir a lei de Deus como cascavel. Então ele vai auxiliando outros seres desequilibrados a equilibrar, a se encontrar, a ajudar outros seres. O próprio cascavel, ele era o que? Um guardião protetor do Rubens Saraceni, tá? Então, esse livro aqui é o Mário contando a história dele para o Rubens. E o cascavel aqui, ele era um guardião protetor do Rubens Saraceni, ou seja, outras cascavéis também a serviço do Sete Guizo, né? Que é o cascavel maior ali. Ele também, os
súditos, né? Eles chamam lá de escravos, né? Os escravos dele também poderiam ajudar protegendo outros seres, né, aqui no plano material, tá? Então, assim, essa é uma das funções, mas pode ser que eles tinham outras que eu não conheço. Mas sim, tem um emprego para você lá nas trevas, só que um emprego nas trevas é diferente de um emprego no meio e diferente do emprego na luz, tá? Quando eu falo meio, é um plano espiritual que ele não é nem tão denso como as trevas, mas não é nem tão luminoso quanto o céu. Ele é meio misturado, tá? Mas nas trevas é um pouco mais desconfortável, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente acredita que caiu no inferno, você está perdido. Tá e não tá. Você vai ter que colher aquilo que você plantou, porém você pode também encontrar uma forma de pagar todos esses débitos, né, seu de uma forma virtuosa, servindo a lei, tá? E é aí que aparecem os Exus. Os Exus nada mais são do que esses que servem a lei, né? Então tem lá a hierarquia, né, do Exu Cascavel e os súditos escravos dele, que estão Exus menores e que vão auxiliar, né, no reequilíbrio de pessoas desequilibradas que caíram lá nas trevas. Então, por isso que as pessoas falam que Exu é demônio, é diabo. Não é. Ele é só um trabalhador nas trevas. Só não, na verdade o mistério Exu ele é muito maior, tá? É gigantesco. Eu tenho um livro aqui do Rubens que fala só do mistério Exu. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o mistério Exu ele é igual ao de todos os orixás da luz. Então, você pega lá Oxalá, né, que é o orixá da fé. O Exu, ele é um irmão de Oxalá, no mesmo nível. Tá? Não tem, ele é inferior, não, eles são tudo irmãos do mesmo nível, da primeira linhagem do Criador ali, tá? E aí esses Exus menores são o quê? Arquétipos desse Exu maior, entendeu? Mas qual que é a função, o simbolismo do Exu? É ele atuar ali, aqui para nós humanos. O Exu trabalha para redimir, conscientizar pessoas que estão, seres humanos que estão em desequilíbrio, tá? Então, se estão em desequilíbrio, elas vão estar na onde? Nas trevas. Não tem desequilíbrio no céu, na luz. Eles vão estar na onde? Nas trevas. Então, tem que ter alguém lá para acolher eles. Tá vendo como que Deus é generoso, muito bondoso? Ele tem também Deus, né, o Criador, tem também os seus filhos que atuam nas trevas para redimir, colocar ordem e fazer com que todos esses seres que caiam lá nas trevas possam um dia retornar à senda evolutiva e ir subindo, né, nos seus graus evolutivos. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque você, ainda que não acredite, você tem um Exu guardião. Muitas pessoas não sabem disso, mas você tem um Exu que te guarda. Por que um Exu? Ora, se alguém faz alguma coisa de ruim para você, muito ruim, mal, é o seu anjo que é da luz que vai resolver, que vai te ajudar nessa coisa ruim? Ele até ajuda, mas quem que resolve as coisas ruins, pesadas, é um Exu. E quem que é? O seu Exu guardião. Então você tem um Exu guardião. Às vezes a gente, Exu é do mal, tudo tal. Seu Exu guardião deve ficar um pouquinho triste na hora que você faz isso. Porém, ele compreende, ele sabe que você não tem essa consciência do quanto ele é importante para você, tá? Então, assim, fazer alguma oração, tem gente que acende vela para o Exu, tá? E como ele atua nas trevas, esse Exu, a vela dele é a vela preta. Não adianta você dar uma vela branca para um ser que trabalha nas trevas, você tem que dar para ele uma vela preta. Então você pode acender uma vela preta e falar, eu ofereço essa vela
para o meu Exu guardião, para que ele me proteja do mal, e que através dessa vela ele possa me amparar, me intuir, me livrar das coisas ruins, e deixa aquela vela lá acesa. A vela de Exu você coloca na parte externa da sua casa, tá? Porque ele guarda o externo, tá? O mistério Exu. Você não coloca dentro da sua casa, você coloca fora. E deixa ela lá num local seguro para não pegar fogo aí na sua casa, tá? Mas isso é uma forma de você não só energizar e ajudar o seu Exu nas dificuldades que você está tendo, como uma forma de proteção para você também, né? Tem muitas magias negras aí que fazem exatamente isso. Elas vão lá, derrubam o seu Exu guardião, porque aí você perde a sua barreira protetora das trevas, né? E aí fica mais fácil de eles te destruírem, sabe? Então, assim, é importante acender uma vela para o seu Exu guardião, tá? Então, o mistério Exu, ele transcende a interpretação humana, tá? Então você pode ter certeza disso, que você tem um Exu guardião. Um dia talvez você o conheça. Muitas pessoas que têm mediunidade aberta assim conseguem até ver, né, sentir o seu Exu guardião. E tem umas que até conversam e tal. Eu já tive algumas experiências de conversa com o meu Exu guardião, mas muito poucas, mas já tive, tá? Então é bem normal assim. Você escuta assim, não é uma voz, é como se fosse a sua voz. Bom, se bem que cada um tem o seu jeito, né? Mas voltando aqui, não esqueça que você tem um Exu guardião, hein? Que te ajuda nesses combates aí, nessas coisas ruins que os seus inimigos mandam para você. Bom, então falei um pouquinho do Cascavel. Olha que interessante então, né? A hora da verdade. Cuidado com o que você anda fazendo aí, porque dependendo do que você anda fazendo, pode ser que você se transforme num ser animalesco ao desencarnar, tá? Então vá reparando agora os seus erros, suas falhas e os seus pecados, certo? O próximo personagem que aparece aqui é o Guardião Transformador. O Guardião Transformador é aquele que puxou o Mário, né? O magnetismo puxou o Mário lá para os domínios transformador dele. Ele também podemos dizer que ele é um Exu transformador, então tem várias funções. Tem Exu executor, Exu transformador, talvez Exu ordenador. Tem lá o Exu, eles falam, né? Tranca-ruas, que é o que tranca os caminhos, digamos assim, viciados. Então, tem várias funções de Exus, tá? E quem puxou o Mário lá foi o Exu Transformador, que também era um guardião do Rubens. Então, vamos falar um pouquinho do Exu Transformador. Qual que é a função dele? O próprio nome dele já fala, é transformar. Mas transformar o quê? Né? Se o Mário fez aquele monte de coisa ruim, desequilibrada, ele vai ter que reparar aquilo. Então, o Guardião Transformador puxa ele magneticamente para os domínios dele, e ele só vai porque ele tem magnetismo compatível com os domínios do Guardião Transformador, senão lá ele não iria. Então, lá nos domínios do Guardião Transformador, o Mário não podia falar que ele não merecia estar lá, que aquilo é injusto. É uma frase que o pessoal das trevas usa muito, nada é injusto nas trevas, né? Se você está aqui, é porque alguma coisa você fez, tá? Ou você está a serviço de Deus, da lei maior da justiça divina, ou você está aqui para reparar seus danos e os seus pecados. Então, o Guardião Transformador puxou ele, e qual que é a função dele? Ele vai transformar, vai reparar, purificar. É como se ele pegasse uma panela toda encardida e ele vai lá esfregar e limpar ela até que ela fique brilhosa. E isso num ser humano, né? Então vai tirar todas as impurezas, todas as coisas ruins. Mas não é só... Esse guardião, como ele serve a lei nas trevas, ele vai ensinar, né? Então ele tem os ensinamentos, então ele vai falando e vai purificando. Ele fala, lembra isso que você fez?
Ah, então isso te causou isso, isso e isso, por isso agora você vai ter que reparar isso e faz alguma coisa que gera dor nele. Mário apanhou de chicote, apanhou, pegou fogo, foi feito várias coisas doloridas para ele ali, para que ele compreendesse realmente do porquê do que ele estava passando por aquilo. Ele meio que sentiu aquilo que ele fez com as outras pessoas, né? E ele ainda tinha muito ódio, né, o Mário. Então, assim, eu até falo muito isso aqui, né, para os alunos aqui da academia ou para as pessoas que eu conheço, que enquanto o seu ódio for maior que sua dor, você ainda vai continuar odiando. Enquanto o seu orgulho, a sua raiva for maior que a sua dor, você ainda vai continuar pulsando esses sentimentos desequilibrados. Então, o que esses guardiões lá nas trevas, né? O guardião transformador, por exemplo, faz? Ele gera tanta dor nesse ser no sentido de que essa dor seja maior do que a capacidade daquele ser de odiar, de sentir raiva, de fazer o mal para as outras pessoas. Então, se ele não foi por amor, ele não tem outro jeito, ele vai ter que ir na dor. Então essa dor vai ter que ser maior do que a capacidade dele de fazer o mal. E aí ele começa, né, esse ser começa a se dobrar, a se curvar, a aceitar, falou, não aguento mais essa dor, eu peço perdão a Deus, né? A pessoa volta para Deus e pede mesmo, porque ela não aguenta mais. Isso as pessoas que compreendem. Tem muitos que não compreendem, ficam com mais raiva ainda e aí acabam se rebaixando, né? Então esse guardião transformador faz o que ele tem que fazer ali no tempo dele, deu tempo de transformar aquela pessoa, não deu certo, a pessoa não se redimiu, então ela rebaixa um nível, né? Aí ela passa para um outro nível mais inferior, onde vai ter um guardião, um Exu pior do que aquele que vai elevar ainda mais a dor dele para que ele consiga voltar. E dentro disso, né, desses domínios, por exemplo, dentro do domínio do guardião transformador, o Cascavel ainda ia lá falar boas palavras para o Mário. Então, assim, não é só dor e sofrimento, tá? Tem alguns guias, guardiões da luz ou do meio, que descem lá nas trevas desses domínios do guardião transformador, por exemplo, e que vão lá, sim, seres de luz vão, é permitido, porque o guardião transformador, né, ele apesar de atuar nas trevas e ser um Exu, ele está a serviço da lei de Deus. Então o objetivo maior dele é elevar aquele ser, que ele melhore, para que ele pare de fazer coisas ruins para outras pessoas. Então ele permite a entrada de seres luminosos, né, de seres melhores, que vão lá, vão dar uma palavra de acolhimento, um conselho, fazer com que aquela pessoa compreenda o erro que ela fez. Só que nem todo mundo aceita, nem todo mundo compreende isso, né? E aí eles continuam a fazer coisas erradas, xinga o ser luminoso que foi lá, às vezes tenta agredir eles, mas eles não conseguem porque tem toda uma proteção ali, né? Enfim, ele acaba não dando certo, ele acaba se rebaixando, tá? Então, assim, às vezes você pensa, mas como é que ele vai melhorar, que é só coisa ruim, né? Só dor, Ronaldo? Não, tem as partes boas também, tá? Tem seres luminosos que vão lá dar um pequeno bálsamo, vamos dizer assim, para eles, né? Mas, mesmo assim, eles não evoluem, não se redimem, então acabam rebaixando mais um pouco, tá? Então, um pouco do papel do guardião transformador, que é o que? Transformar aquele ser, o próprio nome dele já fala. E um outro personagem que aparece aqui nessa página, né, que eu abri, é a guardiã, uma outra guardiã do Rubens, né, que protegia ele, que era uma guardiã que também fazia proteção do Rubens, porém ela parece, pelas histórias que eu leio aqui de outros livros, parece que ela tinha algum envolvimento um pouco maior com o Rubens, como se ela fosse uma companheira antiga dele, sabe, de outras vidas. Eu não tenho certeza, não tenho como provar isso, que eu não vi isso no livro,
mas dá para entender que ela era uma guardiã dele, né? Mas que ela tinha algum envolvimento um pouco maior, não sei se ela era alguma companheira, alguma esposa ou alguma mulher dele de outras vidas, enfim, ela tinha alguma relação assim com ele, tá? Então ela também apareceu aqui nessa página e ela também protegia ele. Então o Rubens tinha o guardião, tinha primeiro o Cascavel, né, como protetor, ele tinha esse guardião transformador que também o protegia, e ele tinha também essa guardiã, né, essa ser feminino que também era uma guardiã da lei nas trevas ali, tá? E aí um outro personagem que aparece aqui é o guardião executor. Esse guardião executor foi o que deu serviço para o Mário quando ele desencarnou, né? Porque quando o Mário viu que estava acontecendo aqueles monte de coisas ruins lá na família dele, ele ficou bravo. E aí, olha que legal como que Deus é generoso, né? Através da lei divina, tem lá os guias, né, espirituais elevados que acionam esse guardião executor e fala para ele, né? Falou, ó, guardião executor, vai lá e dá o serviço de executar, né, para o Mário, para que ele possa destinar toda aquela raiva, aquele ódio dele para uma função, ainda que seja negativa, mas que está dentro da lei de Deus, que é executar seres desequilibrados, não executar pessoas que não precisam ser executadas, não executar, eu falo pessoas, mas é espírito, tá? Não executar espíritos que não estão dentro do destino ser executados, tá? Então, assim, esse guardião executor, ele serve à lei de Deus, também é um Exu executor, que foi lá e falou, ó, Mário, eu tenho um serviço para você vai trabalhando aqui comigo, né, de executor. Mas o guardião executor não falou para ele que era para ele colocar toda aquela energia dele para fora, aquela energia de dor, né? Porque ele não podia, o Mário estava em teste, né? A lei, a maior e a justiça divina estava provando ele tinha que por ele mesmo dar um jeito, já que ele não conseguia sozinho lidar com aquela situação da família dele, mas que através de um trabalho, um serviço de executar, ele conseguisse jogar toda aquela raiva dele ali e com o tempo fosse compreendendo, né? Toda aquela situação do porquê que aquilo estava acontecendo com ele. Teve outros guias, né, da luz que também tentou ajudar o Mário, mas ele aceitou em parte, depois não aceitou mais, então ele também não quis saber muito, né? Então esse negócio que eu acabei de falar é muito interessante, porque às vezes por exemplo, você é uma pessoa que é muito agressiva, né? E aí, para você não bater em ninguém, a vida, né? Olha como que a lei de Deus atua. A vida coloca, por exemplo, para você um esporte, uma luta. E aí você vai lá brigar no tatame, que é um negócio mais formatado, com regras. Então você vai jogar toda aquela energia, né, que você tem de agressividade dentro daquela luta, e vai aprender o respeito, vai aprender a respeitar o outro, vai aprender a lidar com aquela sua energia de agressividade. Então, olha como que Deus atua, né? Ele coloca situações na nossa vida que a gente nem percebe, que aquilo está trabalhando outras partes na gente, né? Então, é muito interessante essas coisas que a gente tem na vida, né? E a gente, às vezes, não dá muito valor a isso, né? Mas se você, sei lá, tem um terreno para capinar, ou se você trabalha serviço pesado, braçal, pode ter certeza que se você não trabalhasse nesse trabalho aí, você seria uma pessoa bem estressada e poderia fazer outras coisas muito mais danosas com essa energia que você não estaria gastando nesse trabalho braçal, nesse trabalho físico, né? Eu mesmo sou uma pessoa que aparente ser tranquila, mas sou uma pessoa muito enérgica. Então, assim, eu brinco que se eu não trabalhasse com um exercício físico, com esporte, né, com uma atividade física, eu seria uma pessoa bem estressada, né? Bem, assim, com certeza arrumaria muito mais brigas e coisas ruins na minha vida
se eu trabalhasse, por exemplo, sentado o dia inteiro, tá? Então, avalie isso aí na sua vida, tá? E foi o que aconteceu aqui com o guardião executor. Ele foi lá ajudar o Mário naquela energia dele, mas ele não compreendeu muito bem, né? Então, assim, você tem que compreender por você. Você tem que se conscientizar, faz parte da sua evolução esse aprendizado. Ninguém vai chegar, ó, você tá nesse serviço braçal porque você tem isso e tal, não sei o quê. E eu ainda tô falando, hein, isso para você. Então, verifique isso, entenda tudo que acontece na sua vida. Nada é por acaso, nada é injusto, tudo tem um sentido. Às vezes, essa coisa ruim que está acontecendo com você é para te livrar de uma coisa ainda pior, né? Você está gastando a sua energia naquela coisa ruim que, se você não estivesse, você estaria usando ela para uma coisa muito mais errada, né? Então, isso é bem importante. E aí, então, esse guardião executor, qual que é a função dele? Executar seres que estão fazendo coisas erradas, tanto seres encarnados como seres desencarnados, porque a lei maior, ela está vigiando e ela permite certas coisas até um certo ponto. Passou desse ponto de equilíbrio, a lei já começa. Então ela tem um guardião transformador que vai lá e vai te transformar, ela tem um guardião executor que pode sim te executar, mesmo nós estando aqui no plano material. Pode, se eu passar dos meus limites, eu posso ser executado, né? O que é executado? Ele vai dar um jeito de tirar a minha vida, porque eu estou comprometendo aqui o equilíbrio da humanidade. Eu posso comprometer até certo ponto, porque todo mundo tem que aprender também com os meus desequilíbrios, né? Então a lei usa muito isso, né? Um ser desequilibrado ajuda outro ser desequilibrado e um ali vão lidando um com o outro. E então eu tenho que aprender isso também. Mas lá nas trevas tem seres, esse guardião executor, que se eu passar do meu limite, ele dá um jeito, sei lá, faz eu sofrer algum acidente no qual eu perca a minha vida, e ele me puxa lá para baixo, onde ele vai me esclarecer da forma negativa, né? Igual o guardião transformador fez com o Mário, né? Vai reparar todos os danos aí através do sofrimento, né? Enfim, a função do guardião executor é mais ou menos isso. Muito maior esse mistério, tá? Tem outras coisas para serem executadas também, mas que não cabe aqui, mas basicamente é isso, tá? Quem mais que apareceu aqui foi... nesta página foi isso mesmo. Os 7 guizos, o guardião transformador, o Mário, a chefe, né, a guardiã do Rubens, e o guardião executor. Bom, basicamente é isso, pessoal, para falar então dos personagens. Resumindo, não tem nada impune, não tem nada que Deus não esteja vendo através dos seus olhos. Tem vários olhos, né? Esses guardiões, me veio aqui, eles se ligam a você assim que você comete alguma coisa. Então, por exemplo, pega lá um guardião da luz, né? Um anjo, alguma coisa assim. E você vibra pensamentos positivos, de amor, você vai lá e faz uma caridade para alguém, automaticamente através da sua ação positiva, né? Você se liga, aquela sua energia daquela ação que você fez, ela é ativada lá naquele guardião da luz, naquele anjo da luz, que aí ele fica imediatamente sabendo o que você fez e ele liga um cordão a você. O que é um cordão? Um cordão energético que vai te mandar mais energias boas daquela situação que você fez, para que você faça mais situações daquelas, né? Então o bem gera mais bem. E aí o oposto também acontece. Então se eu faço alguma coisa ruim, eu mato alguém, eu executo alguém, automaticamente na mesma hora que eu faço isso, é uma energia que eu gero, e essa energia é ligada imediatamente naquele guardião executor, que já por essa ligação já está sabendo, sim, em segundos,
na velocidade da luz, tudo que eu fiz ali e retorna uma energia para mim de que ele já começa a me mandar uma energia ruim, de tipo mostrando para mim, ó, isso que você fez é errado, isso não é bom. Então ele vai irradiar para mim, através desse cordão que eu liguei a ele, através do comportamento que eu tive, ele já vai começar a me irradiar energias executoras. Tipo assim, ele vai começar a executar certas coisas em mim. Algumas coisas não vão dar certo para mim. Eu tinha talvez algum projeto, aquele projeto vai ser executado, ele não vai acontecer. Ele meio que vai mostrar de várias formas executivas, né? De executar, que aquela execução que eu fiz não foi legal, não foi boa, não está dentro da lei de Deus. E se eu continuar, se eu continuar executando, ele vai dando cada vez estímulos mais fortes, cada vez mais fortes, mais doloridos, até que, se eu não tiver jeito, aí ele me executa. Entendeu? Então, como é que acontece? Isso eu aprendi aqui nos livros do Rubens. Isso é muito legal. Sua ação positiva te liga a um trono, a um guia, a um guardião, a um anjo positivo. E a sua ação negativa te liga imediatamente a um guia, ou algum Exu, ou algum guardião da lei nas trevas, ou algum demônio que vai te devolver aquela energia negativa, tá? Então, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a gente e não sabe que essas coisas ruins que estão acontecendo é nada mais, nada menos que aquilo que nós mesmos plantamos, tá? Mas esse assunto é um pouco complexo, não vai entrar muito nele agora, talvez mais para frente, tá? Mas só para vocês entenderem aí que toda ação tem uma reação. Bom, terminamos por aqui. Eu vou verificar no próximo vídeo se eu vou fazer algumas outras comparações aí com outros livros, porque os livros do Rubens são bem legais, porque eles interligam um livro com o outro, tá? Esse cascavel que está aqui, ele já está lá no segundo meu entendimento, lá no livro Cavaleiro da Estrela da Guia, tá? E o Rubens aqui, o Mário tentou executar o Rubens, por isso que ele fez mais um monte de outras coisas erradas, por isso que ele acabou sendo transformado pelo guardião transformador. No final ele conseguiu se redimir, né? Conseguiu suportar toda aquela prova, conseguiu suportar tudo aquilo que ele plantou, e hoje ele atua aí, né? Se eu não me engano, na lei, auxiliando outros seres desequilibrados também. O Mário faz isso, tanto que este livro nada mais é do que o próprio auxílio do Mário, né? Foi ele que inspirou o Rubens, através da psicografia, a escrever este livro, que tem um baita de um aprendizado. Olha, vou falar para você que isso aqui, nem ouro é tão valioso quanto o conteúdo deste livro, tá? É muito legal mesmo. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Que Deus nos abençoe e nos oriente para que possamos seguir aí na senda luminosa, e que se estivermos aí na senda escura, que possamos aí ser esclarecidos, né, conscientizados dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima com o Rubens. Tchau, até mais.